gente, eu só queria falar de um erro que eu cometi aqui com vocês, que na verdade o tratamento do HPV é feito por meio da remoção de verrugas. Oi, mores! Na videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de biologia referente aos capítulos 2 e 3 de Biologia 2. No capítulo 1, a gente vai falar de vírus. As características dos vírus são as seguintes: eles são acelulares, ou seja, não possuem célula, eles possuem DNA e RNA. Mas o que acontece? Ou eles têm só DNA ou só RNA, ou têm os dois ao mesmo tempo. Eles não possuem metabolismo próprio, então, para eles terem um metabolismo, eles vão pegar de outros indivíduos. São chamados de agentes infecciosos, que é aquele tipo que infecciona mesmo, que se alastra para tudo em qualquer lugar. Fora de uma célula, eles são inertes, ou seja, eles não vão causar dano nenhum para ninguém. Não sofrem ação de antibióticos, então sempre que você for no médico e você tiver com algum vírus, eles nunca vão passar um antibiótico para você, eles provavelmente vão passar um analgésico ou um antiviral. E os vírus sofrem mudanças e se evoluem. Por exemplo, uma gripe, por exemplo, de um jeito que ela está esse ano, ela não vai estar o ano que vem, porque os vírus estão em constantes mudanças. Por isso que é muito difícil ter vacinação, ter vacina para vírus e para vírus. Agora a estrutura do vírus. Quando a gente tem o capsídeo, que é um envolto da membrana ali, ele é icossaédrico e ele pode ser não envelopado e envelopado. Ele pode ser helicoidal quando ele tem um formato de hélice, aquela hélice de helicóptero mesmo. E ele também pode ser não envelopado ou envelopado. Mas o que seria envelopado? Envelopado seria ter ou não capsídeo. O que é capsídeo? Não existe o núcleo. O capsídeo é a mesma coisa, só que ao invés dele envoltar coisa lá, ele vai envoltar a membrana. E a gente tem o complexo, que ele só existe na forma não envelopada, ou seja, o complexo é o único que não tem capsídeo. Agora, quanto ao material genético, a gente pode ter no DNA dos vírus fita dupla ou fita simples, só que a fita dupla é a mais comum. E no RNA dos vírus, a gente pode ter a fita dupla ou a fita simples, só que a fita simples é a mais comum. E quando a gente tem um vírus que tem DNA e RNA, ele é chamado de citomegalovírus. Agora, em relação aos tipos de vírus. O nosso vírus ele é retrovírus quando a gente tem um vírus do RNA mais uma enzima transcriptase reversa que vai tipo assim, trocar ali tudo, e a gente tem o arbovírus, que são transmitidos por artrópodes. Agora, a penetração do vírus na célula, ela pode ocorrer de três formas diferentes, que é quando a gente injeta o material genético pela injeção, quando o vírus entra no capsídeo, que é endocitose entrando, e fusão do envelope, que é o envelope que se funde na membrana da célula e o capsídeo entra. Agora, no ciclo reprodutivo. O ciclo reprodutivo, gente, do vírus é a seguinte: adesão, penetração, biossíntese, maturação e liberação. A adesão é quando o vírus vai entrar em um hospedeiro para ele se multiplicar. A penetração é quando ele entra realmente dentro do hospedeiro e ele começa os processos de reprodução. A biossíntese é quando começa a produzir mais vírus. A maturação é quando eles acabam de produzir mais vírus e os vírus estão lá montados bonitinho. E a liberação é quando vão liberar mais vírus pro hospedeiro. Agora a gente tem as viroses, que é o nosso capítulo 3, que não é nada mais e nada menos do que as doenças causadas por vírus. E essas aqui que eu vou falar para vocês desse slide, acho que é só desse slide, a gente vai tratar dos vírus que geralmente são causados na infância, que é a poliomielite, que ela pode ser adquirida por meio de alimentos contaminados e ela não tem um tratamento específico. A gente também tem o sarampo, que adquire por meio do contato de saliva com pessoas que têm sarampo e é tratada por meio da vacina tríplice viral. A tríplice viral, o nome dela de tri, é porque ela pode ser usada em três doenças diferentes, que é o sarampo, a cachumba e a rubéola. Indo para a cachumba,
Ela é transmitida pelo ar, só que é pelo ar que tem saliva contendo vírus. E é tratada também pela tríplice viral. E a gente tem a rubéola, que a gente também adquire por transmissão de saliva e secreção e também é tratada pela tríplice viral. Aí vem a catapora. A catapora também é por transmissão do ar e também por meio de saliva, só que também por objetos contaminados. E é tratada pela tetraviral. Gente, a tetraviral é a mesma coisa que a tríplice, só que eles dão o nome de tríplice quando era só o sarampo, a cachumba e a rubéola. Quando veio a catapora, ela passou a ser tetra porque incorporou também a catapora. Agora a gente vai falar das ISTs, doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai falar aqui de 4 infecções sexualmente transmissíveis por vírus. A gente tem a AIDS, que a gente pode ter ela por meio de relação sexual desprotegida, transfusão de sangue, objetos pontiagudos que estão contaminados, e o tratamento é feito por medicamentos. Agora, o HPV também adquire-se por contato sexual desprotegido, ou então no parto normal, se a mãe for uma portante ali do HPV. É que se ela tiver o HPV, ela pode passar para o filho dela no parto normal. E o tratamento, gente, é feito também por medicamentos e vacinação. Agora a gente tem a herpes genital. Gente, todos aqui é praticamente por relação sexual, né? Porque a gente tá falando de doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. E a herpes genital, né, adquire por meio da relação sexual. E o tratamento é feito por pomadas e antivírus. Porque a herpes, gente, não tem aquelas herpes que dá feridinha na boca? Então, tem umas que dão, né, feridas assim nas partes íntimas, por onde ali você teve contato sexual, e por isso que a gente usa pomadas. E tem a hepatite B e C. Também é transmitida por relação sexual desprotegida e transfusão de sangue. E o tratamento também é feito por meio de antivírus. Gente, a maioria dos vírus é por antivírus, antivirais. Antivírus e antivirais é a mesma coisa. Agora a gente tem as viroses, só que respiratórias. E são elas a gripe, que todo ano todo mundo tem, que é causada pelo vírus influenza e é prevenida por meio de vacinação. Gente, eu não falei lá num dos primeiros slides que os vírus sofrem constantes mudanças? Você já pararam para pensar que a gente tem que tomar vacina da gripe todo ano? Porque todo ano o vírus da gripe muda e a gente sempre tem que ter uma imunidade diferente, uma resposta imunológica para cada fase da gripe. E a gente tem HN1, influenza A ou gripe suína, é tudo a mesma coisa. E todas são causadas pelo vírus influenza A e também é prevenida por meio de vacinação. E a gente tem a nossa queridíssima Covid-19, que desencadeou aí a nossa pandemia. E ela é totalmente transmissível. Essas viroses respiratórias, gente, é tudo transmissível, tá? E ela é prevenida pela vacinação, que foi graças à nossa vacinação que a pandemia aí praticamente acabou, né? E a gente tem a dengue, a zika e a chikungunya, aquela merda daqueles Aedes aegypti, pica nós, né? E dá essas doenças aí do capeta. E é causada pela picada do mosquitinho, Aedes aegypti, e não existe forma de vacinação, mas existe forma de prevenção. Tipo assim, você usar repelente, usar tela nas janelas, não deixar água parada. Então, assim, tem como você evitar pra você não pegar esses vírus, né, gente? Mas tem uns que é mais comum, tem uns que é menos comum, tem uns que tem mais forma de tratamento, tem outros que tem menos. E esse foi o nosso vídeo de aula de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários que eu respondo.